O STF está implodindo. Ministros atacam Alexandre de Moraes na imprensa. Urgente. Alexandre de Moraes manda e Polícia Federal está executando neste exato momento uma operação. Antes da gente entrar nessa notícia importante de hoje, eu quero fazer um convite rápido para você. Muita gente acompanha as notícias, mas acaba ficando perdida sobre como isso afeta a vida real, principalmente no trabalho. Pensando nisso, foi criado um grupo gratuito no WhatsApp chamado Apoio ao Trabalhador. Nesse grupo, você recebe conteúdos informativos, orientações gerais sobre direitos do trabalhador, negativação indevida do seu nome, consumidor, pensão alimentícia, entre outros informativos importantes. Se você quer se informar melhor e entender os seus direitos, o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos à notícia. O STF está implodindo. Ministros atacam Alexandre de Moraes na imprensa. Gente, eu nunca imaginei que eu veria isso. O todo-poderoso Alexandre de Moraes está sendo atacado justamente pelas pessoas que o blindavam até ontem, por seus próprios colegas. Olha, depois disso, tudo pode acontecer. Isso que eu vou trazer para vocês agora é um desdobramento direto do escândalo que está acontecendo nesse exato momento no STF e que tem como protagonista novamente Alexandre de Moraes. E dessa vez nem mesmo os colegas do Moraes do Supremo aguentaram. Ministros correram para a imprensa para acusar o Moraes de estar praticando um abuso. E não é o Bolsonaro, não é o Geyer, não é o Nicolas Ferreira, não é o Marcel, não é a Revista Oeste, não é a Gazeta do Povo, não sou eu. Enfim, as escamas dos olhos caíram e os próprios colegas de Alexandre de Moraes estão apontando o dedo para ele. Nós nunca vimos um sinal tão forte de perda de apoio de Moraes dentro da corte. O Estadão, gente, acabou de revelar que ministros do próprio STF estão reclamando da devassa que o Moraes mandou fazer na Receita Federal, o que só piorou com a operação de hoje da Polícia Federal, que aparentemente foi contra justamente os servidores que teriam vazado para a imprensa os dados da esposa do Moraes. Eu já fiz um vídeo mais cedo sobre isso, se você perdeu, depois assiste lá e agora veja aqui comigo o que saiu na coluna da Carolina Brígido lá no Estadão. Ministros do STF reclamam de pedido de rastreamento feito por Moraes à Receita Federal. Essa é a manchete. Ministros do STF reclamam do procedimento adotado por Alexandre de Moraes de pedir à Receita Federal um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo os ministros da corte e os seus familiares. A suspeita era de que a lista contava com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros. Um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal, Edson Fachin, poderia fazer esse tipo de pedido a partir de um requerimento da Procuradoria-Geral da República. Outros 2 ministros concordaram com essa ponderação. Gente, isso aqui é absurdo, isso aqui é surreal, vejam só como que essa informação ela é importantíssima. Pelo menos 3 ministros do Supremo concordam que o Moraes fez uma ilegalidade tremenda, usurpou de poderes que são do presidente do Supremo, de um dos poderes que é de um deles mesmos, do ministro Edson Fachin, praticando um abuso de poder. Isso aqui significa dizer que se essas novas decisões do Moraes forem avaliadas por uma turma do Supremo, se esses 3 ministros estiverem lá, já tem uma maioria contra o Moraes, suficiente para derrubar essa decisão que ele deu. Mais ainda, se o julgamento dessas decisões do Moraes fosse ao plenário e esses ministros sustentassem esse entendimento aí, que eles passaram em off para a imprensa, já seriam 3 votos contra o Moraes, faltando apenas mais 3 para se formar uma maioria contra Alexandre de Moraes na corte. Isso aqui é um sinal claro de que Moraes perde apoio dentro da própria corte. É um sinal claro de como que os escândalos aí do Master, com seus tentáculos em Toffoli, em Moraes, está implodindo a corte. E isso tudo aqui é ainda mais grave quando você para pensar que esse aqui é um caso em que o Moraes está blindando os próprios ministros e os seus familiares. Ou seja, isso aqui é um caso extremamente, explicitamente corporativista, em que o Moraes está lá procurando para ver se alguém está violando o sigilo dos ministros ou dos seus parentes. Tinha tudo aqui para os colegas do Moraes apoiarem ele. E isso mostra que nem assim os ministros estão do lado do Moraes. Isso é gravíssimo. Não é a oposição dizendo isso, não sou eu dizendo isso. São os próprios pares de Moraes dentro do tribunal.
Só que tem uma coisa que esses ministros não só podem, como eles devem fazer. E existe um precedente na corte para isso que pode expor demais Alexandre de Moraes. Mas antes de eu continuar, eu quero te recomendar o time Lion. Ele é patrocinador aqui do nosso canal, é a maior representante do consórcio Servopa do Brasil, um consórcio com mais de meio século de solidez. O consórcio, gente, é uma ótima forma de cuidar do nosso futuro, daquelas pessoas que a gente mais ama, porque ele permite criar uma disciplina financeira real para comprar aquele bem com que você sempre sonhou ao longo da sua vida. Uma casa própria, uma casa na praia onde você está aí descansando, curtindo o feriado de carnaval, ou o seu carro zero, sem se endividar com financiamento, que está com juros aí nessas estratosferas de 15% ao ano, isso a Selic, banco cobra bem mais, e você faz isso, faz essa estruturação financeira sem pagar juros de forma disciplinada e planejada. Ou ainda, para você comprar imóveis, para você alugar, e aí, com o aluguel, você pode pagar ou ajudar a pagar a prestação do consórcio, preparando até mesmo a sua aposentadoria para viver de renda lá na frente. Tem muita gente também hoje em dia que está investindo em consórcio para vender a carta depois. E o time Lion, ele atende em todo o Brasil e ele está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos. É só você clicar no link que eu vou deixar na descrição, nos comentários ou por meio aqui desse QR Code. Gente, não deixe para depois e aproveitem e sigam o Sunday Lima do time Lion lá no Instagram para vocês conhecerem de perto o trabalho deles. E agora, o que eu prometi para vocês? Reclamar na imprensa em caráter reservado, embora seja muito importante, é o mais fácil. O que esses ministros estão aqui nessa matéria, eles precisam fazer é agir dentro do tribunal, como o ministro Fux fez muito corajosamente na ação do golpe, na ação da trama golpista, votando, ainda que seja sozinho, apenas com a lei do lado dele, como o Fux fez, contra todas as ilegalidades ou morais. Os ministros, eles precisam seguir esse exemplo do Fux. O presidente do Fux aqui, gente, é o melhor de todos, porque foi o mais difícil e que trouxe muitos sacrifícios pessoais ao próprio Fux, que ele enfrentou de cabeça erguida. Como os ataques que ele sofreu dos próprios colegas na imprensa, até mesmo de forma pública, como o ministro Gilmar Mendes dizendo que o voto do Fux era incoerente. Mas na votação do Marco Civil, nós tivemos também o Fachin, o André Mendonça, o Nunes Marques, também corajosamente votando para proteger a nossa liberdade de expressão contra a regulamentação censória que estava sendo feita pela maioria do tribunal. Então vejam como você ter ministros com a coragem de ter uma postura pública e tomar decisão contra a maioria é importante. Mas afinal, então, o que os ministros podem fazer? Tem dois caminhos concretos para a ação. Antes isso seria muito difícil, mas agora com esse escândalo do Master envolvendo Moraes, Toffoli, o STF está implodindo e agora tudo ficou muito mais fácil. O primeiro caminho para a ação, gente, é a turma. Se o caso for a turma do Moraes, os colegas podem fazer maioria e derrubar a decisão. Agora, quando a gente olha para a turma do Moraes, isso parece quase impossível, porque a primeira turma ela está dominada com o Flávio Dino, com o Zanin, com a Carmen Lúcia, fazendo aí todas as vontades do Moraes. Mas existe um segundo caminho, que é o plenário. Qualquer ministro pode levar ao plenário uma questão de ordem sobre a legalidade desse inquérito que está sendo conduzido pelo Moraes. E se há 3 ministros que concordam que o Moraes agiu ilegalmente, eles têm o poder e o dever de agir. Me conta aí nos comentários. Você acha que esses ministros vão passar de reclamação reservada na imprensa para uma ação concreta dentro do tribunal nesse caso? Se inscreve aí no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se um membro para receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar de forma mais próxima o nosso trabalho, fazendo parte dessa comunidade que luta por justiça, por liberdade e por prosperidade para o nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Urgente! Alexandre de Moraes manda e Polícia Federal está executando neste exato momento uma operação para calar e para esmagar quem pode ter exposto a sua esposa Viviane Barsi de Moraes e aquele contrato vergonhoso com o Banco Master. Pessoal, um muito bom dia para vocês. Acabou de sair essa informação e eu vim aqui correndo trazer isso para vocês. Ontem aqui no canal eu já tinha explicado uma nova ilegalidade do Moraes. Como que ele está usando o inquérito das fake news para mandar a Receita Federal rastrear dados de 100 pessoas, entre elas ministros do Supremo, seus familiares,
tudo para identificar quem acessou, quem pode ter olhado dados desses ministros e familiares nos sistemas da Receita, do COAF, quem pode ter vazado informações, quem que representa hoje um risco para o Supremo Tribunal Federal. E o Moraes fez isso sem nenhum fundamento jurídico, e eu te mostro isso por duas razões. Primeiro, gente, porque vítima não gera foro privilegiado, esse caso nunca tinha que estar no Supremo. O foro por prerrogativa de função, ele protege o autor do crime. E o possível autor nesse crime são auditores da Receita Federal, técnicos. O foro por prerrogativa de função não protege a vítima. Os suspeitos dos crimes são auditores e técnicos sem foro privilegiado. Já os ministros e as suas famílias, ministros que teriam foro privilegiado, eles não são os autores do crime. Eles são possíveis vítimas, mas a vítima não gera foro privilegiado. Você entendeu isso? Se entendeu? Conta aí pra mim que se entendeu o absurdo que é esse caso estar no Supremo Tribunal Federal. Jamais podia estar tocando essa investigação. Em segundo lugar, mais uma vez, Moraes toca uma investigação num caso em que, adivinhe, ele é vítima, e juiz, e investigador. Mas hoje essa história avançou de forma muito grave. Ainda nesta manhã, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e os alvos aí são servidores da Receita Federal suspeitos de terem acessado indevidamente dados fiscais sigilosos da esposa de Moraes, Viviane Barsi, e do próprio filho do Moraes. Além das buscas, o Moraes determinou medidas cautelares devastadoras contra esses servidores. Afastamento imediato do serviço público, tornozeleira eletrônica, nossa, eles são um perigo, né? Recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, proibição de entrar no SERPRO, que é um órgão de inteligência ali da Receita e na Receita Federal, proibição de sair do país e cancelamento de todos os passaportes em 24 horas. Gente, 4 servidores, 3 estados, tornozeleira para cima deles, passaporte cancelado, tudo por terem supostamente acessado dados fiscais dos ministros e familiares. Olha, eu preciso que vocês entendam aqui o que está acontecendo. Vazamentos de dados da Receita existem há muitas décadas e quando acontece, nunca acontece nada parecido com o que está acontecendo agora. A investigação é administrativa sempre, a própria Corregedoria da Receita que investiga. Quando existe um crime e é de auditores, é de técnicos da Receita Federal, a Polícia Federal vai lá e apura isso, investiga localmente. Um servidor, uma corregedoria, um processo disciplinar. O que o Moraes está fazendo agora é completamente diferente. Ele está usando o poder do Estado, o STF, a Polícia Federal, o inquérito das fake news para deflagrar uma mega operação policial em 3 estados contra servidores que podem ter sido a fonte que expôs o contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Banco Master. Porque é isso, no fundo, gente, que está em jogo. O que aconteceu? A jornalista Malu Gaspar do Globo revelou o contrato milionário da família Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro. E isso significa que alguém com acesso a dados fiscais sigilosos ajudou essa apuração a chegar até a imprensa. E o Moraes quer saber quem foi. E ele quer que todos os outros servidores do país vejam o que acontece com quem fala, com quem revela os malfeitos dos ministros do Supremo. Isso tem um nome, é intimidação sistêmica. Não é uma investigação de um crime pontual, é uma demonstração de força calculada para espalhar o medo em toda a estrutura da Receita e de outros órgãos de fiscalização e controle. A ideia aqui, a mensagem que eles estão passando é a seguinte: se você vazar qualquer coisa sobre mim ou sobre a minha família, ou se você passar perto de algum dado fiscal meu, da minha família, isso aqui é o que acontece com você. Tornozeleira, passaporte cancelado, casa na sexta-feira à noite, nos finais de semana, feriados e mais. A coluna do Igor Gadelha, também no Metrópolis, apurou que o objetivo de Moraes, ao quebrar o sigilo dos servidores, é investigar se eles receberam dinheiro e de quem para vazar os dados. Ou seja, Moraes está tratando os servidores que possivelmente ajudaram a imprensa a revelar um escândalo, como se eles fossem agentes de uma organização criminosa que venderam dados sigilosos de ministros do Supremo e dos seus familiares, tudo por dinheiro. Moraes não entende nada. Um ministro que não consegue explicar nem o contrato de 129 milhões de reais à sua esposa com o banqueiro preso, ele está agora usando o aparato do Estado para perseguir quem expôs esse contrato. Isso como ele faz há 7 anos nesse inquérito infernal das fake news. E agora eu vou te dar a minha visão de quem atuou ao longo de 18 anos como investigador.
Moraes, ele tá com uma barata tonta, sem saber quem fez. Porque quando alguém vaza, é uma pessoa, e não 4 pessoas espalhadas em diferentes estados, não, jamais. Não é uma coisa coordenada, a pessoa tem acesso, ela entendeu que aquilo é de interesse público, que alguém vai enterrar aquela informação e ela pode ir para a imprensa como uma espécie aí de whistleblower, de alguém que sopra o apito para revelar uma informação de interesse público. Ele não vai ficar contando para outros servidores, ele não vai espalhar isso. A minha aposta é de que o Moraes está pegando pessoas que passaram perto dos dados, que tiveram algum tipo de contato, ainda que justificado, e Moraes está indo para cima delas e mostrando força, esmagando essas pessoas para intimidar os outros, para usar essas pessoas de exemplo, para proteger o STF não só em relação ao passado, mas para todo o futuro. Agora me conta você uma coisa aí. Um servidor público que vaza uma informação sigilosa, que prova crimes de poderosos, que se protegem, que de outra forma jamais seriam investigados, esse servidor público, ele comete um crime ou ele é um whistleblower, um soprador de apito, protegido por lei? É alguém protegido por trazer à tona crimes e malfeitos que ficariam na escuridão? Me conta aí nos comentários se você acha que os servidores que vazaram são criminosos ou se são heróis, pessoas que agiram de forma moralmente correta, ainda que tenham se colocado debaixo de perigo. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, se torne membro para receber nossas análises exclusivas, ter prioridade na resposta aos seus comentários e assim você nos acompanha e você vai saber a minha opinião também, não só sobre isso, mas sobre tudo, fazendo parte desta comunidade que luta por justiça, liberdade e prosperidade para o nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.